Olá, 24 de maio de 2024, Laércio Comar no nosso resumo do que foi notícia, das informações de mercado. O mercado continua vindo relativamente aí aquecido, vamos dizer que as indústrias de imóveis com faturamento superior ao que tinha do ano passado, é, com uma dificuldade até de contratação de funcionários de forma geral em todos os polos. Então a gente sabe que ele está aquecido. Não é só o moveleiro, a falta de funcionários é em todos os lugares, nós percebemos que o consumidor está com poder de fogo, é o maior número de pessoas trabalhando, recebendo dinheiro, e a renda também um pouco menos pior, vamos dizer assim, massa de rendimento alta, o consumidor está gastando. A coisa vem, de certa forma, acelerada. E aí a gente recebe um monte de notícia dizendo de recuperações judiciais, e nas últimas semanas, algumas vieram. Tá, então o mercado está bom ou está ruim? Como é que o varejo sente tanto assim? A própria Casa Bahia, maior e ícone dessa situação, teve no passado aí prejuízos muito altos e agora indicando prejuízo um pouco menor, prova de que o varejo usam essa imagem da Casa Bahia como o varejo todo está ruim, porque é Americana, porque é Bahia, e agora começa mais vários RJs. Há um recorde, sim, de recuperações judiciais e de falência, que não era nada muito inesperado no mercado, mas eu, Laércio, defendo que a gente não pode misturar o mercado, o consumidor comprando, com a quantidade de RJ ou essas empresas. Laércio, como que não pode? Não pode porque, no meu ponto de vista, essas empresas que estão com dificuldade, elas não estão agora. Isso não aconteceu porque no mês de maio há um problema, não aconteceu porque em janeiro foi fraco. Isso aconteceu porque o problema vem de lá de trás. Então a gente não pode misturar um corpo que já vem doente há 4, 5, 10 anos, que já tem uma dificuldade e agora pegou uma nova doença e morreu. A gente tem que separar um pouco isso. O momento está propício a você estar no comércio, a você estar vendendo, muito competitivo, sem dúvida, mas na minha opinião a gente não pode misturar. E eu vou usar alguns argumentos contigo a respeito disso. Sobre recuperação, não dá para deixar de comentar a recuperação do Grupo Schumann, a segunda recuperação. Puxei uma matéria aqui, lá em 2016, já havia a matéria do Ari comentando sobre a solicitação que tinha sido em 2015, e eu peguei a matéria para sacar justamente isso. Foram 126 milhões, isso em 2015. Tá? 9 anos depois, ela pede novamente 133 milhões, o valor praticamente o mesmo. E aí começa a justificativa do porquê. Lá em 2015, aqui já como matéria dessa semana, dia 21 de maio, então lá em 2015 a Schuma culpou a crise econômica. Havia crise em 2015? Havia. Criou dificuldade? Real. Porteira para fora. Havia problema dentro da empresa também, com certeza, porque entrou em recuperação. Mas havia uma crise, as pessoas tinham menos emprego, a inflação atrapalhou. Então, você tendo menos renda, isso aqui justificava. Dessa vez, um dos principais vilões mencionados é a Covid. Tá, mas se a empresa já tinha uma dificuldade e vinha tentando sair, a Covid foi um complicador. Não vou julgar essa situação, quem sou eu para poder apontar isso? Acho que cada um sabe da dificuldade, eu torço para que eles passem por mais esse momento, mas isso deixa problemas no mercado, isso complica um pouco mais os outros. E eu queria comentar alguns pontos sobre isso, que talvez você já tenha pensado também ou não. A Schumann havia saído da RJ. Ela pediu a segunda agora e ela estava pagando em dia. Isso significa que você não sabe qual o seu cliente é o próximo. Sim, você tem a tua carteira de cliente, você que tem indústria tem o lojista, você que é fornecedor de matéria-prima para a indústria de imóveis, a mesma situação, estamos numa cadeia, numa corrente, e você não sabe qual é o próximo cliente seu que entra em dificuldade. Não, mas eu tirei a informação e está tudo limpinho. Pois é. Pode ser que esteja tudo limpo, não haja problema, assim como não havia com o da Schumann, mas há uma dificuldade financeira tremenda. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Não é aqui para implantar o caos, não, de forma nenhuma. Mas cuidado quando você acha que você sabe a realidade, como está a dificuldade lá. Até porque no moveleiro, a quantidade de CNPJs de lojista
fazem com que ele tenha uma válvula de escape. Se ele se complicar, se ele atrasar com um, com dois, com três, os outros não ficam sabendo. Dúvidas? Procura a gente na AD Monitor. Um segundo ponto é que o valor permanece. É menos do que foi, mas vai atingir fortemente algumas indústrias. Como assim? Então ele tinha 130 milhões de dívida há 9 anos, permanece os 130. Caramba, 9 anos de trabalho e não conseguiu diminuir a dívida. Houve uma inflação grande. Manter talvez tenha sido vantagem. Mas, gente, não é fácil para o cara sair. Só que esses 130 milhões de dívida, que é a mesma, então também ela não cresceu, sempre você tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, vai afetar algumas indústrias. Da Demonitor foi pouco, infelizmente uma empresa afetada apenas, mas se você for olhar no mercado os credores, assim que sair essa lista, tem empresas que uma boa parte do que ela tinha para receber não recebe mais, fica para receber a longo prazo. Então você pode pegar uma indústria de imóveis que vinha bem capitalizada, tudo em ordem, e você, fornecedor de matéria-prima, agora pode ter problemas porque ela deixou de receber por conta do MRJ. Essa corrente afeta e afeta muita gente, uns mais, uns menos, mas ela afeta. É uma pena. Então você não consegue ter esse controle. Não, eu estou sólido. Tá, mas os seus clientes também estão sólidos? Isso também faz parte do negócio. A coisa cada vez complica mais, né? Um outro ponto. Ganhar dinheiro no mercado competitivo para pagar a dívida antiga é uma tarefa muito difícil. O banco é um sócio cruel. Como assim? Se havia essa dívida lá atrás, ela continuou sendo corrigida. Ou se você precisa de um capital de giro, mesmo fora de RJs, se você precisa de um capital de giro, e eu discutia essa semana com um amigo sobre isso. Você tem que pagar esse juro para o mercado financeiro. Então, quando você cresce com o teu dinheiro, você cresce num ritmo menor. Puxa, mas há uma oportunidade de eu faturar muito mais. Eu vou usar dinheiro de terceiro aqui. Ele coloca o dinheiro, mas ele é um sócio muito exigente. Se você está pagando o juro que ele quer e do jeito que ele quer, ótimo. Se não tiver, ele cai fora. Simplesmente ele leva o dinheiro, ele não te dá o crédito e você fica com um problemão. Aumenta, de tempo em tempo aumenta o juro, nós sabemos que isso é cíclico, o juro aumenta, o juro cai, mas de década em década isso acontece. Então, em algum momento, você que usa capital de terceiro demais vai sofrer essa dificuldade. E para você poder sair, imaginem duas empresas hoje no mercado. Uma trabalha com capital próprio, não paga juro, e a outra paga juro. Você tem um mercado competitivo em preço, que o produto custa igual, os custos custam igual, e você tem que ganhar dinheiro para pagar o teu sócio financeiro, o teu sócio banco, e ainda sobrar dinheiro para você fazer capital de giro. É uma tarefa difícil. É, Só que é por empresa, não é por mercado. Empresa ou mercado? Como assim, Laércio? O problema não está em sair, mas sim o porquê entrou. Então, a dificuldade não é entender como a Schumann deveria ter saído ou não em 9 anos da recuperação, ou saído com dinheiro sobrando ou com capital de giro, mas o que fez entrar lá atrás, antes da crise. Foi a crise do mercado. Se fosse apenas a crise do mercado, então todas as empresas teriam entrado em recuperação judicial. Não é real. Você tem empresas que trabalham mais bem preparadas para isso. Assim como nós temos redes, não vou citar novamente o nome das redes aqui capitalizadas, e nós temos várias no mercado que passaram pela crise de 2015, passaram pela pandemia e anunciam lindo, leve, solto seu balanço dando lucro capitalizado para os fornecedores. E é o mesmo mercado que elas estão. E eu vou até um pouco mais para a gente avaliar isso. Com o consumidor, acontece essa mesma situação. Ele paga uma conta, mas ela vai vir outra. O Desenrola Brasil chegou ao final, ele conseguiu fazer desenrolar a vida de 15 milhões de brasileiros com. Negociou. Então tá, o brasileiro vivia endividado, o consumidor endividado, o governo criou lá uma situação onde agora ele pode pagar dívida. 15 milhões de brasileiros resolveram a vida dele. Então, com isso, nós temos menos gente inadimplente no Brasil? Não. O dado mais recente da Serasa Experian indica que em março haviam 72,9 milhões de consumidores com dívida pendente, o maior número desde a série em 2016. Em resumo,
Foi feito um plano para resolver a vida de inadimplente, 15 milhões de pessoas resolveram, mais do que 15 milhões de pessoas se tornaram inadimplentes. É cíclico. Eu não gostaria de usar a palavra cultural, mas você sempre vai ter as pessoas que vivem endividadas e as pessoas que não vivem. As empresas que vivem usando capital de terceiro e as que não utilizam. E aí, nos momentos de crise, isso aparece mais. Ah, andando um pouco mais, abordando outras empresas também disso, matéria da Infomoney dizendo Polishop, Coteminas, supermercados Dia, pedido de recuperação judicial salta 80%. Relembre caso. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo diferente, abordando somente esse assunto, mas justamente por isso. Quando a gente começa a receber muita notícia e isso influenciar a tomada de decisão. Então o mercado está tão ruim que muitas empresas estão em recuperação judicial. Eu, Laércio, não concordo. O mercado não está ruim, o mercado está bom, competitivo, mas bom. As empresas que entraram em dificuldade, elas já estavam em dificuldade. Laércio, mas será? Aí eu fui fazer uma pesquisa. E depois curte o vídeo, compartilha ele, porque esse deu trabalho para pesquisar esse material, viu? Consumiu um tempo legal. Espero que você goste. Aí eu fui buscar lá atrás. Antes disso, achei essa frase aqui: ser excelente é saber fazer o básico bem feito. Excelência é fazer o básico bem feito. Essa frase é muito feita, muito utilizada no capitalismo. Quando você inventa muita moda, quando você fica se batendo demais, o dinheiro não leva desaforo para casa. Ô, Laércio, mais uma frase. Mas é isso mesmo. Quando você começa a tomar atitudes que me parecem mais radicais um pouco, o dinheiro pode não te acompanhar. Ele pode não ser. O que isso tem a ver com as três empresas que entraram, que saiu ali porque entraram em recuperação judicial mais recentemente? Vamos lá. Busquei essa matéria aqui falando sobre a Polishop. Então, uma matéria aqui de 2017. O empresário na época falando em 2017, dizendo que eles iam voltar a tentar a sorte no exterior depois de duas experiências mal sucedidas. Eles tiveram duas experiências de ir para o exterior mal sucedidas. Tá, dinheiro não leva desaforo para casa. Essa expansão começou a custar caro. Outra frase: se tudo der certo, a conquista dos Estados Unidos. Como se tudo der certo? Onde está o planejamento disso? E a agressividade dessa expansão, não muito preocupado com esse sócio banco, esse sócio malvado. Não podemos nos pautar pela crise. Nós tivemos uma crise em 2015. Ele estava 2 anos depois dizendo que não podemos nos pautar pela crise, senão a gente não faz nada. Investimos no nosso negócio e vamos em frente. O varejo está sofrendo e continuamos a expandir. Tá, então a empresa Polishop endividada hoje é a empresa que em 2017 disse: o mercado está em crise, nós vamos continuar investindo. Torramos dinheiro abrindo empresa lá fora, vamos continuar tentando a sorte. Não. Então é o mercado que está ruim agora? Ou eles já tinham uma administração complicando um pouco a coisa, esquecendo um pouco de fazer o básico bem feito? Segundo exemplo, Rede Dia. Vou eu lá com matéria de 2019. Não se esqueça que não tinha pandemia. E já havia situações. Rede Dia fecha 113 lojas no Brasil em um ano. Isso aconteceu em 2019. E a empresa menciona no balanço que é um processo de migração de pontos no Brasil e na Espanha. Ou seja, os supermercados Dia, antes da pandemia, em 2019, fecha de repente, em um ano, 113 lojas. São 10 lojas por mês sendo fechada, não era pouco. E a gente vai dizer que o mercado agora, em 2024, está ruim e causou o problema, causou a recuperação judicial do dia. Está colocando a culpa no lugar errado. Terceiro caso, a Coteminas, matéria de 2012, agora eu fui longe, hein? As dificuldades enfrentadas pelo setor têxtil, lá em 2012, no país, têm feito a Coteminas, tradicional empresa do mercado, pertence à família de José Alencar, ex-vice-presidente da República, repensar a estratégia de negócio. Pois é, desativando fábrica, investiu no ramo imobiliário. Colocaram R$ 1 bilhão lá em 2012 e completa com uma frase que eu também não gosto. Apesar da nova aposta, disse que não vai abandonar o setor têxtil. Nova aposta, você está apostando R$ 1 bilhão num mercado que não estava legal há 12 anos atrás. A única certeza é que tudo passa. Se você está numa fase boa,
ela passa, tá? Se você está numa fase um pouco mais complicada, não se desespere, ela passa também, depende das estratégias. Em resumo, eu continuo na minha convicção: o mercado não está ruim, o mercado está bom. Ah, mas tem muita empresa quebrando, tem muita empresa com problema. Não é por conta do mercado agora. Já foram atitudes tomadas lá atrás que apenas estão custando agora. Igual a gente vê tantas no dia a dia fazendo isso. E você, o que pensa disso? Muito obrigado. Até 15 dias. Semana que vem tem feriado, eu vou dar uma pulada. Muito obrigado, gente. Até lá.